Aí, pessoal, eu estava aí a pensar, por que os países onde existe a suposta, digamos assim, liberdade religiosa, por que os países laicos comemoram o Natal? Sabendo que são países laicos, isto é, laico significa um crente católico que não pertence ao Estado eclesiástico. Sim, mas nem todos os países são laicos, obviamente. Mas eu estou a me referir aos países onde existe uma extrema liberdade religiosa. Digamos Estados Unidos, digamos os países da União Europeia. Então, onde a Constituição por si diz mesmo que existe a liberdade religiosa, onde existe separação do poder da igreja e do poder político, que a religião e a política estão separados. Mas então a questão vem, né? Não que eu saiba a resposta, mas simplesmente é um vídeo onde veio desabafar esta dúvida. Então, por que o Natal é uma festividade nestes países, né? Sabendo que existe separação de poderes, existe uma liberdade religiosa. Então, porque nem todos os cidadãos do mesmo país ou de um país são apartenentes àquela mesma religião. Digamos, nem todos os cidadãos dos Estados Unidos são cristãos, existem muçulmanos e por aí vai. Então, por que que existe este direito a mais para os que são cristãos, não? Só para dizer, eu não sou muçulmano, digamos que eu sou cristão, né? Digamos porque nasci numa família cristã, mas atualmente não sou praticante. Atualmente não sou um cristão muito devoto, mas ok, só para dizer que eu não estava a puxar brasa para a minha sardinha. Talvez vocês pensaram que eu sou muçulmano, mas ok, eu não sou. Então, por que os cristãos têm mais direitos em ter um dia para eles mesmos, sabe? Um dia para o seu Deus, não? Que é o Natal, supostamente dizem que é um dia para comemorar o nascimento de Cristo Jesus. Então, por que o Natal é uma festividade aos países onde existe a tal liberdade religiosa? Por quê? Por que que também não vão pegar um dia para os muçulmanos, para os não cristãos, um dia para eles? Então, se existe liberdade religiosa, não é a tal separação de poderes, porque cá eu não vejo nenhuma separação de poderes. Digamos que praticamente o que Napoleão fez foi reduzir o poder que a igreja tem, mas não tirou completamente o poder da igreja sobre a política. Ok, mas e aí? Você acha que existe liberdade? Até pode existir liberdade religiosa, tá? Mas existe desigualdade nos direitos religiosos, tá? Porque os cristãos têm um dia eh, para si, para comemorarem, têm uma festividade. Já os outros religiosos não têm nenhum dia para si mesmo, para recordarem do seu Deus. Um dia, digamos, um dia que seja reconhecido mundialmente ou em cada país, mas digamos os países potentes, tá? Os Estados Unidos, os países da União Europeia. E aí, mas por que que esses países comemoram o Natal sendo que existe liberdade religiosa nesses países? Por que também não metemos uma festividade aí para os budistas, os muçulmanos? Por que não metemos aí? Mas só tem para os cristãos. Por quê? Ok, entendo que é devido à história e blá 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 blá, mas podemos anular essa festividade, sabe? Então, para existir uma igualdade nos direitos religiosos, porque existe uma grande desigualdade. E e sim, então, se você tem mais informação, deixa aí nos comentários que é para eu ler. Sim, porque realmente é algo que não consigo processar, tá? Tá, e não me venha dizer que não, Natal é comemorado Papai Noel, Papai, sei lá como é que é o seu nome aí, ok? Não, não, não. Porque o Natal em si, a etimologia da palavra já é o nascimento de Cristo Jesus, tá? Sim, então, as pessoas
no dia 25 é comemorado o nascimento de Cristo Jesus. Sim, mas a questão que não se quer calar é por que os países... toquei aqui no tripé. Por que os países com liberdade religiosa têm o Natal como uma festividade? Por quê? Se existe a suposta liberdade religiosa, era suposto que não tivessem o Natal como uma festividade, mas como um dia normal, tá? Mas o mundo para, tá? Tudo para mesmo, tudo para. E principalmente cá nos países europeus, tudo para, tá? Imagino que também lá nas Américas é assim. E na África também é assim, tá? Mas por quê? Por quê? Bem, na África, o sul da África, tá? A África Central e o sul da África, porque lá o norte são muçulmanos, são árabes, tá? E não tem Natal. Mas praticamente o mundo para quando chega o dia 25. Mas por quê? É algo que não consigo processar. Por que se existe liberdade religiosa? Por que não tiramos o Natal como uma festividade? Cara, não é questão... Você não pode dizer, não, temos que ter o Natal somente para você. Porque talvez você é cristão, então você vai dizer. Eu também sou cristão, ok? Mas aqui nós temos que analisar as coisas não no sentido religioso, mas no sentido de direitos, tá? No sentido de direitos, não como qualquer cidadão temos que ter os mesmos direitos, tá? Você não pode ter direitos a mais, não pode ter uma festividade só porque és cristãos. Então, analisando esta coisa, me faz perceber que os cristãos têm mais direitos. A parte disto aí, tá? Eu nunca vi nenhum presidente americano muçulmano, tá? Nos Estados Unidos, eu nunca vi nenhum presidente estadunidense muçulmano. Nem nenhum presidente em um dos países da União Europeia muçulmano, tá? É estranha esta coisa. E sim, se eu estiver errado, tá? Espero que eu esteja errado, porque eu não quero me convencer que estou certo. Quero que os Estados Unidos me convença que eu estou errado. Quero que um dia apareça um presidente muçulmano. Acho que não vai, mas eu quero que os Estados Unidos me convença que eu estou errado. Está? Não é o que eu vou ficar aí a desejar que nunca apareça nenhum presidente muçulmano nos Estados Unidos, que é para eu provar a minha afirmação, tá? Que para eu satisfazer o meu orgulho de querer estar certo. Não, mas eu quero que os Estados Unidos me provam um dia existindo um presidente muçulmano lá nos Estados Unidos. Mas é algo que parece, não sei, vou dizer aqui, nunca vai acontecer. Então, sim, é estranho. Se eu estiver errado, deixa aí nos comentários, tá? O que eu sei, cá, nos Estados Unidos, quando tu vais ao tribunal, né, fazer o juramento, você pode jurar em qualquer coisa, tá? Em qualquer coisa. Na Bíblia, no Alcorão, você pode jurar naquilo que você acha que você nunca mentiria estando jurar por aquela coisa, tá? Pode jurar, sei lá, um presente, algo que deu teu pai, um relógio que você acha muito valioso que o teu pai te deixou, se você for não crente, se você for, neste caso, um ateu ou agnóstico. Então, você pode jurar em qualquer coisa, tá? Isso no tribunal, na corte, lá na corte, vamos dizer lá, na corte, seja Suprema, não Suprema, enfim. Mas quando você se torna presidente dos Estados Unidos, aí você tem que jurar na Bíblia, tá? Praticamente é uma lei, é obrigatório você jurar na Bíblia. Não é que você vai decidir jurar não na Bíblia, no Alcorão, numa outra coisa, tá? Todos eles juram na Bíblia, você vai lá ver as imagens, os vídeos, todos eles juram na Bíblia. E por mais incrível que pareça, é que todos os presidentes dos Estados Unidos são cristãos, tá? São cristãos, todos, todos. E não só dos Estados Unidos, mas também dos países da União Europeia. E sim. Ok, continuando. Mas a questão é, por que esses países têm o Natal como uma festividade, tá? Por quê? Porque é algo que não entendo. Se você tem mais informação do que eu, deixa aí nos comentários. Uma vez alguém disse, mas tem que ler, tá? Tem que ler, aí você vai saber bem a história. Cara, tem que ler o quê? Tem que ler o quê? Aí as pessoas pensam que
Para ser inteligente tem que ler, mas ler o quê? Tem tantos livros aí que falam de asneiras, cara. Acha que é só ler, ler, ler. Não, não é tem que ler, tem que pensar, tem que refletir, tem que usar o cérebro, tem que usar os neurônios. Não, tem que ler, tem que ler. Cara, tem tanta gente aí lendo coisas que não tem nada a ver. Então, não é tem que ler, é tem que pensar, tem que usar o cérebro, tá? Mesmo se tu não leres nenhum livro, basta que tu penses, tá? Você vai chegar sempre nas coisas. Então, é isso. Eh, Sim, mas ok, deixem eu saber porque está a me fazer explodir a cabeça, tá? De tanto pensar nisso. Porque o Natal é uma festividade aos países com extrema liberdade religiosa. Por quê? Hum? Por que também não damos um dia festival, um dia festivo, não sei mais como se fala em português, estou esqueci de tanto estar cá na Itália. Então, por que não demos também um dia aos não cristãos? Para estar igual. Porque eles também têm o seu Deus que precisam eh, comemorar o nascimento dos seus deuses, enfim. Aqui o vídeo não é falar sobre coisas religiosas, coisas bíblicas, coisas espirituais, tá? Não, o vídeo é falar sobre direitos religiosos, ok? Falar sobre isso, entendam o contexto do vídeo. Sim. Se eu vou ficar por aqui, esta foi a minha dúvida, então foi um vídeo desabafo de dúvidas, será como vou chamar o título deste vídeo. Então deixem eu saber lá nos comentários, e que eu estava o tempo aqui todo a olhar fora da câmera, fiquei a olhar por aí, então tinha que olhar por aqui, ok? Mas o vídeo já está a terminar. Então deixem eu saber nos comentários sobre esta minha inquietação. E sim, eu tenho cá a Constituição italiana, da qualquer parte está aí. Sim, na Constituição italiana diz que a Itália é um país laico, que o poder da igreja não influencia o poder político, que a igreja e a política estão separados, tá? Mas agora, e o Natal? Tá, e o Natal? Hum? E o Natal? E se tu veres a Constituição de outros países da União Europeia é quase a mesma coisa, tá? Sobre a religião, que existe separação entre a religião e a política. Isto devido à Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte, quando capturou o Papa. Então, nos Estados Unidos, a gente já sabe que é um país democracia, país da liberdade, que a gente sabe quando os protestantes fugiram lá para os Estados ou foram em asilo lá para os Estados Unidos. Então a gente já sabe a história. E os Estados Unidos, digamos, não tem por que a gente estar aqui a discutir se é um país de democracia, liberdade religiosa. A gente sabe mas tem o Natal como uma festividade. Então não existe direito, tipo, não existe uma total liberdade religiosa, porque os que não são cristãos, porque de per se, estou a falar italiano, perdão. De para já, os Estados Unidos, digamos que é um país que nasceu por meio de protestantes, isto é, cristãos. Acho que já disse tudo. Acho que já me respondi à minha questão. Mas deixem eu saber sempre aí nos comentários, tá? Porque temos o Natal como uma festividade. Então vou ficar por aqui. Ok, mas tipo, não confunda, tá? Tem a China em outros países, os países árabes que têm também os seus dias de festival. Os seus dias para comemorar os seus deuses. Mas esses países não são países de liberdade religiosa, tá? Eles por si já dizem que eles não têm liberdade religiosa, eles têm uma só religião e as pessoas, e os súditos, os cidadãos devem seguir aquela religião, ok? Então, eles não negam que eles não têm liberdade religiosa. Eles afirmam que não têm liberdade religiosa, perdão, é isso, estou a falar muito rápido. Então, já os países que dizem que têm liberdade religiosa, aparentemente não têm. Esta é a minha inquietação. Ok, eu vou parar por aqui com este vídeo, então deixem eu saber nos comentários. Quero mais informações sobre isso. Ok, falou aqui o Mr. Tudo que fala de tudo, mas não sabe tudo. Bye bye, adeusão.